Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazer pão caseiro. Gente, pão é muito amor, né? É claro que essa receita aqui tradicional que a gente sova não é tão prática assim para o dia a dia, mas é legal a gente saber fazer para uma vez ou outra, um sábado, você fazer assim um toque de amor para sua família. Vocês já viram aqui na minha cozinha que eu tenho a panificadora, porque esses robozinhos ajudam muito no dia a dia, mas apesar de eu usar ela bastante, às vezes eu gosto de fazer esse que é o famoso pão sovado. E pão não é uma coisa difícil, mas tem alguns detalhes que você tem que ficar ligado para que o resultado final seja o melhor possível. Então, para que a sua receita dê super certo, tem dois detalhes bem importantes que você tem que ficar ligado. Um deles é a qualidade da farinha que você vai usar. Às vezes a gente come uns pães que são mais claros e outros mais escuros. Isso está diretamente ligado à qualidade da farinha. Então, tem algumas aí no mercado que são um pouco melhores, um pouquinho mais caras, que vão fazer o seu pão ficar melhor lá no resultado final. Outro detalhe importante é a temperatura dos líquidos que você vai usar. Como fermento biológico, eles são micro-organismos que vão ficar ali fazendo a massa crescer, esse líquido ele não pode nem ser muito quente e nem frio. Se ele for muito quente, ele pode matar o seu fermento, ou se ele estiver muito frio, a levedação vai ocorrer de uma forma muito lenta. Então o ideal é que ele esteja morno, numa temperatura que você consegue encostar a mão. Então vamos para os ingredientes. Então eu vou começar colocando os ovos. Fermento. Nessa parte do fermento eu quero fazer uma breve explicação, porque eu sei que tem gente que não sabe a diferença entre o fermento biológico e o químico. Eu trouxe aqui o químico só como uma explicação mesmo, porque a gente não vai usar. Basicamente a diferença do fermento desse branquinho é que ele é utilizado para levedações leves, como massa de bolo, panqueca, essas coisas, torta salgada. Então ele é uma combinação química lá de bicarbonato de sódio que faz a massa ficar aerada e fofinha daquele jeito que a gente precisa que o nosso bolo fique. Mas o fermento biológico ele já é uma coisa bem diferente, eles são micro-organismos que adicionados ali à massa, eles começam a levedação bem na hora que é adicionado, diferente do químico que é só na hora que vai para o forno. Então, a gente precisa, como eu falei, cuidar um pouco com a temperatura dos líquidos para que a gente possa fazer esse começo da levedação de uma maneira boa, gradativa, né? Não tão lenta e nem tão quente que queime o fermento biológico. Então, basicamente, essa é a diferença. O açúcar. Eu tenho o hábito de botar o sal mais no final, porque tem gente que fala que ele briga um pouco com o fermento por sua ação bactericida. Então, no final, quando eu terminar de colocar todos os líquidos, aí sim eu vou jogar o sal. Tem gente que fala que não tem a ver, mas eu costumo fazer assim para garantir. A água. O óleo. E o leite. E agora o sal. E agora eu vou começar a incorporar o trigo. Nesse vasilhame aqui eu tenho 1 quilo. E daí a gente vai vendo se precisa de mais ou de menos. Vou mostrar para vocês o ponto. A quantidade de trigo ela pode variar por vários motivos. Às vezes a temperatura da sua cidade, o líquido ele acaba absorvendo mais o trigo, ou o tamanho dos ovos que você coloca, às vezes é um pouco maior e precisa um pouco mais de trigo. Então eu sei que no começo, quando as pessoas que não sabem muito, não têm um macete, quando a gente fala não tem uma quantidade certa de trigo, fica meio assim assustador, mas vocês vão ver pelo ponto certinho quanto trigo precisa.
Chegando nesse ponto, eu já posso começar a amassar com a mão. Gente, eu não vou usar luva porque ninguém usa luva para fazer pão caseiro em casa, né? Mas tome bastante cuidado com a higiene, tanto do lugar que você vai amassar como da sua mão, e vai ficar nota 10. Agora, na hora de você amassar ele na sua bancada, tome o cuidado de não incorporar muito trigo, porque senão a sua massa vai ficar seca. O pão caseiro sovado, ele já é um pão assim um pouco mais firme e tal, então cuidado para não colocar trigo demais. Coloca só o trigo suficiente. Eu tô cuidando aqui para que ele não grude. Daqui a pouco, ó, ele vai pedindo um pouquinho de trigo e você vai colocando. Esse processo de sovar a massa, ele ativa o glúten e acaba deixando o pão mais macio. Então, você não precisa sovar muito, mas pelo menos um pouquinho é importante para o seu pão ficar bem gostoso. Quando eu aprendi a cozinhar lá com 13 anos, foi a época que eu comecei a fazer as primeiras coisas na cozinha. Eu aprendi a fazer pão caseiro. Gente, eu queria fazer pão caseiro todo dia. Porque, claro que essa aqui é uma receita tradicional, mas você pode fazer com cenoura, batata, esses pães de aipim e vai usando a criatividade, né? Agora eu vou deixar essa massa crescer por mais ou menos 1 hora e aí ela vai ficar bem grandona e linda e daí eu já posso montar os meus pãezinhos. Então, gente, passou aproximadamente uns 30, 40 minutos. Isso, como eu falei, vai depender da temperatura do dia que você está fazendo. Quando a gente faz o pão no inverno, ele demora mais para crescer e no calor, aí nas cidades quentes do Brasil, é rapidinho. Então, dá para ver que ele já aumentou de tamanho. A massa está numa textura bem mais fácil agora de trabalhar, porque ela está mais levedada. E eu não sei se eu falei isso, eu acho que não, essa receita dá para 2 pães. Se a sua família for pequena, você pode servir um e deixar o outro congelado lá no seu congelador para comer em um outro dia. Daí você tira algumas horas antes e coloca no forno e vai ficar uma delícia. Então agora, para a gente tirar daqui, novamente eu vou usar um pouquinho de trigo. Vou dividir a massa em 2. A gente vai modelar o pão. Agora eu vou enrolar. Nessa altura você poderia rechear com alguma coisa que você tiver, calabresa, presunto e queijo. Use sua criatividade, porque pão recheado também é muito gostoso. Então agora eu vou dar um formato aqui nele. E vou colocar nessa forma. Eu vou usar uma forma de cerâmica, mas você pode estar usando a forma que você quiser. E se você não tiver forma de pão, coloque numa forma de bolo que um do lado do outro, numa forma retangular, por exemplo, vai ficar bem legal também e não faz tanta diferença assim. Não deixe de fazer porque você não tem a forma. Agora eu vou deixar ele crescer pelo menos mais uns 30 minutos e daí eu vou levar para o forno. Então aqui o nosso resultado final. O pão ficou mais ou menos uns 45 minutos assando em 250 graus aproximadamente, não é um forno tão forte nem fraquinho. E tá quentinho, cheiroso.
Eu vou cortar para vocês verem por dentro como essa massa fica linda. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês puderam ver, apesar de ter um passo a passo, não é nenhum bicho de 7 cabeças e você vai poder aí dar um toque de amor para sua família. O meu quadro Culinária é um oferecimento do Mercado Verde Vale, que fica na Rua Silvestre Moser 513. E se você está gostando do meu canal, me ajude compartilhando, divulgando nas suas redes sociais, curta, se inscreva e até a próxima. Tchau!